Você pode aplaudir o Senhor, amado, por esta noite, em que o seu Espírito está aqui nesta noite, para fazer algo maravilhoso em nossas vidas, de transformação, de que nós possamos entender e falar sobre a verdadeira família de Jesus. Nós participamos dessa família, a família espiritual de Cristo, que é a mais importante. Mas eu quero agora que você, nesse momento, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35, que eu peço a vocês que nos ajudem lendo junto comigo, amém? Nós sempre pedimos sempre a gentileza das pessoas lerem junto, porque quando nós começamos a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo que inspirou essas palavras, elas esclarecem mais a cada um de nós, amém? Vamos lá, não importa a sua versão. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelo que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém, amado? Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, por pertencermos à tua família espiritual. Exaltamos o teu nome, Senhor, acima de todo nome, porque tu és Deus Altíssimo e nenhum nome está acima do teu nome. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, protege-nos, Pai, de qualquer investida de Satanás, para que tire o nosso entendimento da tua palavra, que dê o sentido verdadeiro daquilo que nós queremos explicar, aquilo que o Senhor Jesus ensinou. É isso que nós queremos fazer, Pai. Nós louvamos o teu santo nome. Abre o nosso entendimento a partir de mim, para poder compreender melhor tudo aquilo que foi escrito, para a honra e glória do teu nome, para que haja vidas realmente transformadas, melhoradas, que conheçam realmente quem nós somos dentro da família de Cristo. Muito obrigado, Pai. Louvamos o teu santo nome, te exaltamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar, meu amado, minha amada, nesta noite tão abençoada. O título está aqui. Qual família você prefere? A sua ou a de Cristo? Qual é a família que você pode escolher? Amado, Jesus, após o seu batismo, ele se encaminhou para vencer as tentações no deserto. Ele orou, ele jejuou, ele se preparou e começou curando toda espécie de doença, toda espécie de enfermidade. Oração, busca constante, o Senhor fazendo isso. Ele expulsou demônios e fez tanto dos milagres, e esses milagres e poder de Jesus vieram incomodar grandemente escribas e fariseus, que partiram para o confronto direto contra Jesus. Enfrentou a blasfêmia dos escribas, aquele pecado imperdoável que está em Mateus 12, 31 a 32. Sabe qual é o pecado imperdoável, amado? O pecado contra o Espírito Santo de Deus. Todo pecado, ainda que o arrependimento, tem perdão, mas contra o Espírito Santo não pode haver. E eles, quando falaram lá adiante, lá em versículos passados, que Jesus estava fazendo aqueles milagres por Beelzebu, quer dizer, o Deus das moscas, quer dizer isso, ou Satanás mesmo, era Satanás que estava fazendo. Eles estavam cometendo o pecado imperdoável contra o Espírito Santo de Deus.
Preste bem atenção nisso, amado. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Bem, isso aí nós não vamos entrar no detalhe, não. Isso aí, mas isso aconteceu de uma forma muito forte, a raiva que eles tinham de Jesus, porque Jesus estava operando milagres e multidões estavam vindo com ele, porque estava acontecendo realmente os milagres, o sobrenatural de Deus estava acontecendo, amados. Como pode acontecer agora, hoje mesmo, porque o Deus de ontem é o de hoje, será o Deus eterno. Ele pode fazer um milagre na sua vida, e nós todos podemos receber milagres, a cura de doenças e tudo mais, livramentos maiores. Deus pode fazer tudo isso, porque Ele tem poder. Ele não está sob o poder de ninguém, porque Ele está acima de todos esses poderes da terra. Ele está acima de tudo, Ele é o Senhor Supremo, o Deus Altíssimo. E houve tudo isso, amado. E o confronto também tão ruim, o confronto da sua própria família natural. Esse que foi um dos grandes problemas que Jesus enfrentou. Eu creio, eu enfrentei, muita gente enfrentou e muita gente vai enfrentar esse grande problema. Se lembra lá no versículo 3:21, diz assim: e quando os parentes de Jesus ouviram, isso está falando os parentes de Jesus, está falando os irmãos, irmãs e mãe. Viu, amados? Isso é tranquilo. Não eram primos como algumas pessoas podem falar. Não existe isso. Eram irmãos, sim, de Jesus. Não vamos entrar nesse detalhe, porque é para um estudo bíblico. E não vamos pregar. Amém, amados? 3:21 diz assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si, está aqui. Esse já era o confronto da família. E quer dizer, Jesus estava juntamente com seus discípulos pregando a palavra, estava fazendo a sua missão, a sua obra, e era muita, a multidão era muita, e vinha, ele estava passando de almoço, da hora de almoço, de comer, ele não estava nem... Amados, quando estamos fazendo a obra do Senhor, nós não sentimos fome de nada, não sentimos sede, porque o Espírito Santo de Deus nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele nos enche de vigor. Não importa o que você esteja sentindo, se você está pensando que está doente e tudo mais, o Senhor vem e restaura, porque o poder dele está acima de todas as coisas, amados. Acredite nisso, amados. Então eles queriam trazer Jesus. Não, vamos lá, ele está lá com os discípulos, está muita gente lá, e está apertando ele lá, estão encostando ele pela parede e tudo mais, ele está sem comer, vamos lá buscar, nem que seja amarrado, a gente vai trazer o nosso irmão para casa. E a Maria dizia: o meu filho para casa. E o que aconteceu quando chegaram lá? Eles estavam, porque eles, os próprios irmãos, amados, eles não acreditavam no ministério do seu irmão Jesus. Eles não acreditavam. Eles pensavam que aquilo ali era uma coisa... Eles estavam na vida natural, Maria e os irmãos todos. Não, aquilo aí é coisa passageira e tudo mais. Eles não acreditavam. Eles não criam que o Senhor era o Messias prometido. Havia um interregno de tempo que, aos 12 anos do Senhor Jesus, nós conhecemos a história na Bíblia, ele ajudava o pai, o carpinteiro José, o pai dele, e lá e tudo mais. Depois de 18 anos após isso, não se tem mais a história. Ele já começa já dentro do seu ministério. Mas ele, vou dizer isso, vou falar depois, e depois vou repetir sobre isso. O Senhor Jesus sempre honrou pai e mãe. Sempre. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Bem, e ele estava lá naquela hora... Ele estava ensinando aos seus discípulos, ele estava discipulando, ele estava falando da palavra de Deus, lá quando faz no versículo 31, né? Não, no versículo 32, muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãos estão lá fora à tua procura. Ele estava lá e aquelas pessoas que estavam lá aprendendo dos mistérios de Deus,
das coisas boas, do discipulado, estavam lá aos pés dele, rodeado, aquela multidão e os discípulos, todas aquelas pessoas estavam lá. E o pai, a mãe, o pai havia falecido, José já havia falecido, mas a mãe, os irmãos e a mãe e irmãs estavam lá fora. Como diz lá, ficaram lá fora. Eles não adentraram lá, não. Eles mandaram chamar. Olha, vai lá e diz lá para Jesus que nós estamos aqui fora. É a mãe dele e os irmãos e as irmãs que estão aqui fora. Diz para ele vir, porque senão nós vamos lá e buscar e amarrar e tudo mais. Sabe, tratando como qualquer pessoa. E o que é que Jesus disse? A minha mãe e os meus irmãos são esses que estão aqui. Estão ouvindo a palavra de Deus, estão ouvindo das coisas do reino de Deus, e eles, os irmãos de sangue naturais, ficaram do lado de fora. Eles ficaram do lado de fora, aceitando as coisas deste mundo, os pecados, as misérias deste mundo, estavam fora, não quiseram ver as maravilhas que estava vendo dentro, ali das palavras de Jesus, do Messias prometido. Ele não estava tratando nada das coisas deste mundo. Amados, existe algo mais importante, que é a obra de Deus, a missão a cumprir e obedecer ao Pai. E a família de Jesus saiu para prendê-lo, trazê-lo à força. Assim. Ele não está no seu juízo legal. Olha, Jesus está doido. Jesus não está bom, não. Está fazendo essas coisas todas? Ele está fora de si. É assim que eles diziam. Amados, quantas vezes nós, discípulos de Jesus, fomos tratados como loucos, não só pelos incrédulos, como também pela nossa própria família de sangue, família natural. Quantas vezes? Eu fui. Meus pais, minha mãe, minha sogra primeira, sogra, sogro, família toda, cunhada, todos nos abandonaram. Simplesmente porque eu tinha aceitado Jesus. Agora eu era discípulo de Jesus. Como eles diziam, crente, né? Está fora. Eles ficaram do lado de fora. A minha família de sangue ficou do lado de fora. Porque não queriam se libertar das coisas ruins deste mundo, do pecado, da mentira, disso, daquilo que a carne estava neles. Eles não quiseram entrar para poder receber as coisas do reino de Deus, que são mais sublimes que as coisas da terra. Eles ficaram do lado de fora. Nossa própria família, quando não conhece a Jesus, quando não conhecia, nos confrontavam quando fazíamos a vontade de Deus, frequentando aos cultos, EBD, grupos familiares, discipulado, vigília de oração. Aí diziam que tínhamos perdido o juízo. Esse cara está doido. Ele só pensa agora em igreja. Agora só anda com a Bíblia, só anda com os irmãos, ele não quer mais saber disso, não quer se meter com as conversinhas, ele não quer saber, porque aqui, poxa, a nossa família aqui, nós temos que reunir aqui a nossa família, porque ela vai fazer aquele negócio todinho. Isso não interessa mais, amados. Não é desprezar a família. Nós vamos ver isso, não é desprezar, que não é isso mesmo, não é isso não. Não é isso que Jesus ensina. Vou desprezar minha família, não é nada disso. Simplesmente é a prioridade que damos à família espiritual, à família de sangue, à família natural. Primeiro, família espiritual. Nós vamos caminhar e eu creio que vocês... Alguém está entendendo o que eu estou falando aí, amados? Amém? Se esforce para entender, porque é uma coisa assim muito forte na nossa vida, às vezes é em relação à nossa família natural. Há um choque com a família espiritual. Bem, daí eles dizem, esse cara está doido, não sai da igreja, está enfrentando grandes problemas, e ainda tem tempo para sorrir, para brincar, é como se nada tivesse acontecido, ele anda assim, parece que está no mundo da lua, não sei o quê.
porque a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro de uma história, amados, há alguns anos, o pastor Eibe contou numa conferência lá em Santarém, eu estava lá com a Luciana. Ele vinha de um culto de jovens adolescentes, ele era jovem ainda, ele vinha do culto de jovens, ele vinha adorando a Deus, cantando louvores, sorrindo sempre com uma alegria contagiante, uma alegria diferente, e ele estava lá e tudo. Aí quando ele chegou lá nos Estados Unidos, ele chegou lá e pegou o ônibus. Quando ele chegou no ônibus lá e vai para lá e cantando, louvando a mão, e sorria, levantava o braço, e tal, a Bíblia aqui do lado, e não sei o quê. Daí um cara se levantou, olhou e disse: ei, jovem, que droga é essa que você está usando aí? Ele disse: não é droga não, é Jesus Cristo. Amado, aquilo ficou na minha mente. Quantas vezes as pessoas dizem que o cara está até usando droga? Porque se você está aqui, você vai orando: Senhor, em nome de Jesus, me protege desses bandidos, e não roubarem meu celular, roubarem a minha carteira, para os caras não me enganarem. E daí, esse cara está ficando doido. Não é? Você está andando no Espírito, você está orando. Você pensa que, não, se eu vou orar quando eu chegar em casa, vou fechar minha porta, como diz a Bíblia, e vou me ajoelhar. Você ora em qualquer lugar, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aonde você estiver, Deus está lá. Se você está pensando assim: não, vou sair daqui, vou me embora lá para os Estados Unidos, para o Japão, eu não quero saber, porque aqui já não dá mais, mas lá eu vou ficar tranquilo, ninguém vai saber de nada. Deus está lá. É verdade. Se Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Amém? A família natural, amados, às vezes são pedras de tropeço na vida espiritual do novo discípulo. É verdade. Proíbem aquele irmão de frequentar os cultos, reunião de jovens e adolescentes, dos grupos familiares. Eu já até ouvi dizer certa vez: se você for para aquela igreja evangélica, eu vou te puxar pela orelha lá de dentro. Eu ouvi uma vez isso, uma mãe dizer isso. Eu ouvi, eu fiquei. E eu não era crente nesse tempo, eu não era discípulo. Assim mesmo eu fiquei: pô, o cara está lá dentro de uma igreja, está bem lá, e que isso? Eu não acreditava em nada, né? Que vocês sabem da minha história. Eu não acreditava em nada. Mas mesmo assim eu achando: pô, estranho isso e tal. E eu vi isso. Se quiseres ir, vai, dizendo assim: se tu quiseres ir, vai, mas tu fica do lado de fora, sabe? Não entra, quer dizer, fica na tua vidinha de pecado, de maus pensamentos, sentimentos, reuniões de zombadores de Deus. Fica nessa vidinha aqui do lado de fora. Não entra lá, porque lá estão falando do reino de Deus. Estão entendendo, amado, como são as coisas? As coisas vão se encaminhando. Não entra para ouvir a voz do reino de Deus, fica de fora. No versículo 31, a mãe e os irmãos de Jesus ficaram de fora. Mandaram chamar Jesus. Não entraram, não acreditaram que ali estava acontecendo maravilhas de ensino, coisas do alto, coisas espirituais. Preferiram ficar de fora, ouvindo e vendo as maldades deste mundo perdido. Meus irmãos queridos, eu um dia quase fui uma pedra de tropeço para um filho meu. O dia que ele chegou comigo e disse: eu não acreditava em nada, eu não estava nem aí. Meu filho chegou comigo e disse: o Alain disse para mim: pai, só estou lhe comunicando que amanhã eu vou ser batizado na igreja evangélica, a IBMA. Aí eu fiquei revoltado com ele, abotoei ele, eu queria bater nele. Um cara inteligente, tal, negócio de crente, isso e aquilo, e tudo mais. Ele disse: pai, o senhor pode me bater, mas eu vou me batizar. Naquele momento eu vi algo diferente nele. Eu vi nos olhos dele uma determinação que não era coisa normal, que eu não conhecia. Tá. Eu tentei impedir que ele se batizasse na igreja, para que ele não fizesse parte da verdadeira família de Cristo,
Preferia que ele continuasse na família natural, com seus pecados e maldades deste mundo, mas, graças a Deus, ele deu prioridade a Cristo e não a mim. Hoje ele é pastor. Eu quase fui uma pedra de tropeço. Para ter um exemplo como é a família natural, amados, às vezes são pedra de tropeço para que os nossos filhos eles se encaminhem nos caminhos do Senhor e sejam uma bênção. Eu fui assim também, mas depois que me converti, todo mundo, meus amigos, parentes mais chegados, nos abandonaram. Tudo bem. Mas Deus é fiel. Com o tempo, a maioria daquelas pessoas se converteram ao caminho do Senhor, inclusive da minha família. O testemunho, amados, é a maior pregação que existe. Você pode pregar, pode falar o que falar, mas se você não dá testemunho da sua vida e viver o evangelho que você prega, não adianta. É melhor não fazer nada. E você se torna hipócrita e mentiroso. Então, isso a gente precisa entender, amados. Não diga, não, na minha família não existe isso. Com certeza existiu de uma forma ou de outra, bem velada, mas aconteceu. Os incrédulos e ateus, como eu fui um dia, podem até dizer, ele ou ela está perdendo tempo nesse Deus dele ou dela. Até alguns se diziam pertencer à família de Deus, um dia abandonaram essa família, seduzidas pelo pecado, pelas coisas deste mundo. Muitas vezes que pertenciam à família de Cristo e abandonaram, seduzidas pelos atrativos deste mundo perverso e cruel, com pecado, com mentiras, com traições, com coisas erradas, amados. Aí fora é uma batalha constante que todos nós enfrentamos, e nós, principalmente como discípulos de Jesus, nós somos confrontados constantemente lá fora. Quando você diz que você é discípulo de Jesus, algumas pessoas lhe olham logo de lado. Há uma discriminação, sim, velada, mas existe sim. E tem muita gente, às vezes, que por ser muito fraco, se une àquelas pessoas até para zombar dos próprios irmãos. Isso é igual Judas, é uma traição. É um adultério espiritual. Dizer não. Pergunto, você é crente? Não, crente não. Eu sou discípulo de Jesus, estou sempre às ordens do meu Deus, o meu Senhor. Ah, fulano não gostou porque achou que isso aqui não era a hora, porque aqui é um momento diferente. Eu sou crente em qualquer parte que eu estou. Ele vai gostar de mim, não me interessa. Eu sei quem me ama verdadeiramente, sem traição. Sinceramente, eu sei que é o Senhor Deus, pela sua misericórdia e graça. Isso me interessa. O que os outros podem pensar, para mim não me interessa. Interessa o que o Senhor pensa de mim. É isso que nós devemos nos interessar. É você. O que é que Deus pensa de você? O que você tem que se autoexaminar. O que será que Deus pensa de mim? Se eu sou fofoqueiro, que eu critico, que eu falo mal de fulano, faz isso. Você pensa que Deus se agrada disso? Não. Então é preciso nos examinarmos para isso. Precisamos ser verdadeiramente filhos de Deus. O filho de Deus, ele não faz isso. Ele ama, ele perdoa, sabe? Ele confronta nos seus erros. Assim é o verdadeiro amor de Deus, amados. Não é aquele Deus, aquele amor piegas, não. Não existe isso, amados. É um amor sincero, verdadeiro, real, sabe? Os que pertencem à família de Deus verdadeiramente são alienígenas, como dizia o memorável pastor Jerônimo. Não são daqui desta terra. Não pertencemos a esta terra. Somos peregrinos nesta terra.
Brevemente nós estaremos na eternidade, amado. Nós todos estaremos lá, em nome de Jesus. Essa é a esperança do discípulo de Jesus. A esperança verdadeira do discípulo de Jesus não é ter dinheiro, não é ser próspero, não é ter só saúde, não é isso não. A nossa esperança está na eternidade com o Senhor. É isso que nós precisamos colocar na nossa mente. Fugir do pecado. Afastar-se dessas coisas nefastas, essas coisas ruins que nos tiram a direção de Deus. Jesus Cristo disse lá em João 14,6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho. Quando Jesus diz, eu sou o caminho. Não existe outro lugar que você possa caminhar sem tropeçar, sem ficar pelo meio do caminho, sabe? Sem entrar nas drogas, sem entrar nas mentiras, sem que você seja pecador, sem arrepender. Aquele caminho de muita luta, mas que vai chegar num lugar bom, sem veredas, sem trilhas, sem afastamento. Ele é a verdade, porque não mente. Jesus não mente, o Senhor não mente. Tudo o que está escrito é verdade. Não existe inerrância na palavra de Deus. Aqui é verdade. Tudo que está aqui já se cumpriu, vai estar se cumprindo. E diz mais: eu sou a vida. Só o Senhor pode nos dar vida. Não é essa vida que as pessoas pensam. A vida espiritual, aquela vida que está aqui dentro de cada um coração, que bate ali em amor a Cristo Jesus, apaixonado pelo Senhor. Não faço isso porque eu amo o Senhor Jesus Cristo. Longe de mim isso. Não quero isso. Não me interessa isso. O que me interessa são as coisas de Deus. Não temos nenhum interesse nas coisas deste mundo pecador. Porém, nós precisamos viver aqui em paz com todos e testemunhar do Senhor Deus e enfrentar os confrontos que enfrentamos e que vamos enfrentar daqueles que não querem fazer parte da família de Deus. Quantas pessoas não querem fazer parte da família de Deus? Por quê? Não, porque as coisas são melhores. Tem as baladas, tem as bebidas, tem as pornografias, tem as coisas que estão atacando esse mundo, né? Essas coisas, tudo que está aí neste mundo tão cruel, e as pessoas são seduzidas e trocam um sublime pela maldição. Amado, a semana passada agora, nós sofremos um acidente de carro. Porém, a mão protetora de Deus nos livrou de coisas trágicas. Foi muito forte. Foi muito forte. A perícia deu perda total do carro. Minha família, missionário Fernandinho, amiga dele, todos nós saímos sem nenhum ferimento. Nenhum ferimento. A mão de Deus sobre nós. Naquele momento, amados, quando eu olhei para trás que eu vi, está tudo bem, graças a Deus. Senhor, eu te louvo, exalto o teu nome. Muito obrigado, Senhor. E uma família nos acolheu. 2 famílias lá, mandaram colocar o carro lá na frente, nos acolheram como se fosse, eu nunca tinha visto aquelas pessoas. Deus preparou tudo. Nos acolheram de uma maneira fantástica. Nos deram água, fizeram um cafezinho para mim, deram até chopp a Luciana, que eu fiquei até com... Eu queria o chopp, e a Hanna, por mulher que fala demais, a Hanna foi falar e disse assim: não, ele é diabético, não pode tomar chopp. Aquela hora eu estava falando no celular, já estava agoniado aqui. Poxa, eu vim numa boa hora.
Daí a outra vizinha foi lá e fez um cafezinho lá, com adoçante e tudo, veio trazer na hora, e a mão dela trêmula, coitada. Disse: irmã, Deus está no comando de tudo. Daí desceu o missionário Fernando lá para dar o apoio, lá, tudo tranquilo, graças a Deus, amados. Eu estava conversando, eu já falei para alguns discípulos meus, isso, eu não sei qual era o propósito de Deus para aquilo tudo. Fiz amizade com aquelas pessoas. Um deles, esse rapaz jovem, forte, estava com um garoto no colo lá, e disse assim: chefe, o senhor está bem? O senhor se interessou por mim? Coloque o seu carro aqui na frente da minha casa, que aqui ninguém mexe e tal. E o cara era reformado da polícia, daí fomos falar, conversando umas coisas lá, se tornamos amigos, né? E ele disse, falando assim, eu disse assim: não, graças a Deus, está tudo bem, irmão. Deus é bom e tudo mais. Começamos a conversar. Daí depois ele pegou, saiu, deixou o menino lá com a mãe dele, a mãe dela, da criança, e a sogra, e a outra vizinha ficou lá, deu cadeira para nós sentarmos lá. Já tinha saído já, né, Fernando? Deu umas cadeiras, rapaz, tratou bem, mandou todo mundo entrar na casa dela. E nunca nos vimos entrar na casa dela, tinha tudo, celular, um bocado de coisa lá, e nós... Deus faz isso, Ele nos honra, amados. Aí depois, quando eu vi lá, sai o meu amigo de lá, todo bonitão, né? A Bíblia debaixo do braço, meu Deus. Disse: olha, meu irmão, eu estou indo para a igreja evangélica. Bom, Deus te abençoe, tenha um culto abençoado, meu amado irmão e amigo. No outro dia ele passou nove, como é? Mensagens, né? 9 mensagens, slides e tudo mais, falando sobre a palavra de Deus. Todo dia ele me passa alguma coisa, eu tenho que responder, né? Meu amigo, o nome dele é Xangai. Olha, eu pensei que fosse um apelido, mas não é Xangai Grael, o nome dele. Eu não sei porque ele achou bonito esse nome Xangai. Se quiser me procurar, me procure, é Xangai meu nome. Eu disse: tá vendo, Xangai? Prazer, né? Arão. Fiz amigos. E lá, eu estava agora falando, eu não sei qual o propósito de tudo isso na nossa vida e na vida daquele povo. Eles viram testemunhos. Ninguém ficou, daí os donos do carro que bateu, ficou lá na frente, depois ele veio meio temeroso, pensando que eu fosse lá criar problema. Não, nunca, nenhuma situação. Eu estava cuidando para resolver logo a situação lá do guincho, para levar o carro e tudo mais. Tá, resolvendo a situação. Aí bateu o carro dele também. Depois ele diz assim, foram lá, disse: olha, o senhor tem seguro? Tem seguro. Tá, tudo bem, não sei o quê. Foram para lá, o nosso carro bateu também, bateu muito e tal. Tudo bem, sem problema, vamos resolver isso. Daí, quando eles voltaram com outro cara, que era um assessor de um jornalista aí, ele disse: olha, o senhor está bem? Está bem, graças a Deus estou bem. Poxa, o cara disse: graças a Deus, os caras são crentes também. Daí, olha, já liguei lá para o dono do carro, e o dono do carro disse que o senhor cuida do seu carro, ele vai cuidar do... Ele só fez isso: o cara tem dinheiro, ele vai ajeitar o dele e tudo mais. Mas isso aí, não quero saber disso. Isso foi Deus que fez tudo isso. Amados, a gente testemunha dessas coisas para a honra e glória do Senhor, sabe? Porque as pessoas hoje poderiam ter sido diferentes, mas Deus não permitiu. Não é porque o Arão aqui, não sei o quê, não, nada disso. Pela misericórdia dele e graça. Amém, amado? Falar uma coisa que é muito importante a gente entender: circunstâncias são diferentes de propósitos. Circunstância pode acontecer, por circunstâncias. Não, foi circunstância, não é isso. Propósito de Deus é uma coisa que não foge, aquilo vai se cumprir, independente das circunstâncias que a pessoa esteja passando. Isso é problema, mas os propósitos de Deus se cumprem. Amém? Amados, então isso tudo nos possibilitou de testemunharmos, de falarmos de Cristo, independente da situação que nós estávamos lá, porque nós acreditamos no poder de Deus. Estava agradecido ao Senhor pela sua misericórdia. Não desesperamos, não ficamos virando carambela, plantando bananeira, desorientado, nada disso. Vamos lá. Deus está no comando, Deus está no controle de tudo, amado.
É bom dizer uma coisa assim, quando nós estamos, está tudo bem, diz assim, não, Deus é todo poderoso, é verdade, pode deixar que Ele te acredita, mas numa situação dessa é que a gente procura ver quem é você com Cristo, quem é você com Deus que você serve. Você crê nele verdadeiramente, em espírito e em verdade? É nessas horas que Deus talvez até nos prove, não quero acreditar em provar, mas que Ele mostre os seus propósitos. Voltando à questão da família natural, amados, é um problema muito sério. Nenhum discípulo de Jesus está isento de acidentes, de problemas, de confrontos, mas nós que fazemos parte da família espiritual de Cristo, somos amenizados na dor, temos resolvido nossos problemas, somos fortalecidos na fé. Amados, lá em Marcos 3,35, já no último versículo do capítulo 3, que diz: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Somente são membros da família de Deus os que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Na família espiritual de Deus não pode haver ninguém tendo fé sem obediência. Jesus ensina em Mateus 10, 34 a 39, não penseis que vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. A paz aqui está no sentido de ócio, de comodismo, ausência de lutas, uma falsa paz. Jesus não trará sua paz enquanto o mundo não estiver em comunhão com Deus. A paz verdadeira de espírito para o discípulo que está em comunhão com Deus é sua herança legada por Cristo. Jesus nos diz em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenha medo. Preste bem atenção, isso é importante. A paz do mundo, amados, é superficial, é fraca, é mentirosa. Por Jesus Cristo, a paz por Jesus Cristo está no coração de cada um de nós. Aquela paz que você está enfrentando, as lutas que você enfrenta, mas você sente no seu coração a tranquilidade. Houve um problema, um acidente, qualquer coisa, mas no seu coração você sente a tranquilidade que o Senhor lhe dá. Não é essa paz do mundo, não, agora sim, agora eu estou em paz porque está tudo resolvido. Não, é a paz permanente que o Senhor nos dá, independente das circunstâncias, mas de acordo com os propósitos de Deus, aquilo que eu falei antes. Posso ouvir um amém de vocês, amados? Amados, o compromisso cristão, a nossa missão aqui, como discípulos de Jesus, pode separar amigos, entes queridos, familiares, pode afastar sim. Ao pronunciar aquelas palavras em Marcos 3,35, Jesus não estava encorajando a desobediência aos pais, nem conflitos no lar. Jesus não estava fazendo isso. Ele amava a família, ele amava sim a família dele, ele honrou pai e mãe até as últimas. Jesus, como o filho mais velho dos irmãos, ele cuidou dos seus irmãos, trabalhando lá na carpintaria junto com José, seu pai, e ele procurou sempre honrar, obedecer. Quando ele tinha 12 anos, quando ele começou a pregar nas sinagogas, quando ele estava em viagem para Jerusalém, aí naquele momento se espantaram com ele, mas ele já estava escolhendo, não, aqui primeiro eu tenho que falar as coisas para o meu pai. E José e Maria estavam lá. O seu pai espiritual. A família espiritual não era aquela família natural. Depois eles procuraram por ele, obedeceram e seguiram viagem. Jesus nunca disse, olha,
vocês não devem amar sua família de sangue. Isso é mentira. Ele amava. Assim como nós também não podemos abandonar nossa família de sangue e tal, e desprezar. Não, negativo. Simplesmente nós queremos dar prioridade à família de Deus em detrimento à família de sangue. Jesus não estava encorajando desobediência dos pais, nem conflitos no lar, problema, dificuldade. Jesus achava a sua família muito importante. Mas, mesmo assim, Jesus nunca permitiu que a sua família tirasse a direção da sua obra e da sua missão. Preste bem atenção nisso. Ele achava a família dele importantíssima, mas ele nunca permitiu que a família natural dele lhe tirasse do foco, que era o quê? Caminhar, ser ferido, machucado, crucificado por amor à humanidade, por todos nós. Ninguém tirou o foco dele. A família de sangue dele não tirou. Ele continuou. Ele, como exemplo, a mesma coisa somos nós. Não podemos deixar que a nossa família de sangue seja pedra de tropeço para que nós possamos continuar na nossa obra, na missão que o Senhor nos chamou. Todos nós. Todos nós. Não só o pastor, não. Todos nós. Eu costumo dizer que todo mundo são líderes em potencial aqui nesta igreja. Aqui eu vejo futuros pastores, missionários e outras coisas mais, como eu sempre falei, e Deus acertou a profecia. Nós temos exemplos daqui, temos um aqui, temos outra lá atrás, tá? E temos outras também que ainda estão em outras partes do Brasil, que saíram daqui. A honra e glória do Senhor. Em Lucas 2,52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aquilo que eu já falei, depois da adolescência, depois de 12 anos, já depois de 18 anos que foi aparecer. Mas ele continuava honrando a família dele. Amados, quando nós tomamos nossa cruz para seguir Jesus, nossos novos valores morais e alvos espirituais fatalmente vão nos separar dos valores e interesses deste mundo. Não tem como. Você quer ser discípulo de Jesus? Você tem que pegar a sua cruz e segui-lo. Como é pegar a cruz? É renúncia. Amados, pegar a cruz e seguir Jesus é renúncia de nós mesmos. Eu gostaria de fazer aquilo, mas não vou fazer. Eu desejava fazer aquilo, mas não vou fazer, por amor a Cristo. Isso são renúncias. É isso, é carregar a cruz do Senhor. É isso que é caminhar com a cruz. E agora, amados, nunca negligenciem suas famílias naturais. Nunca. Porque Jesus nunca fez isso. Nunca negligencie. Deus é nossa prioridade. Eu sempre falo sobre os 3 alicerces diretivos da vida cristã. Primeiro Deus, depois família, depois igreja. Primeiro Deus, depois família, depois igreja. Procure não fazer isso, porque você vai atrair maldição para a sua vida. Se você colocar qualquer coisa à frente de Deus, vai ser penalizado, sim. É lógico. Primeiro Deus, prioridade em todo. Depois vem família. Depois vem a igreja. Quando nós podemos inverter isso aí, para que nós não sejamos penalizados em nossa vida cristã, na nossa vida ministerial, a família espiritual e familiar. A família devemos preferir agora é a família de Cristo. Qual é a família que devemos preferir? A família de Cristo. Não é a nossa família natural. Primeiro,
A família de Deus. Primeiro Deus, depois família e depois igreja. Quando é que quando invertemos isso? É que muitas vezes nós colocamos sempre a família à frente de Deus. Não pode ser feito isso. Primeiro Deus, depois família e depois igreja. A família de Cristo, amados, é eterna. A família natural é passageira. Um dia vão morrer. Mas nós temos a eternidade, não a morte, a vida espiritual. Amém? Amém, amados? Amém. Se coloque de pé, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.